Mas o que me anima é ver uma igreja que não está preocupada só em fazer um movimento. Porque hoje, amados, existem muitas igrejas animadas. Eu tenho visto que a igreja tem crescido muito no Brasil, principalmente, glória a Deus por isso. Mas infelizmente o crescimento nem sempre denota maturidade, porque tem crescido como um oceano, mas a profundidade às vezes parece de uma piscina infantil. E quando eu vejo numa segunda-feira uma igreja preocupada numa programação em falar de cuidar de vidas, porque, amados, ganhar é fácil, é como botar filho no mundo, é até gostoso. Agora, cuidar não é qualquer um que cuida, não. Cuidar tem que ter muita maturidade. Cuidar vai exigir um pouco mais de nós. Dentro do tempo que nós temos, eu quero trabalhar hoje um improvável. Eu quero trabalhar hoje alguém que Deus teve misericórdia. Alguém que Deus chamou, alguém que nasceu para dar errado. E Deus resolveu, não, mas eu vou chamar isso aí para cuidar de gente. Porque não é qualquer pessoa que Deus levanta para cuidar de pessoas. Eu vou falar hoje de Moisés, o maior consolidador que a história da Bíblia já nos mostrou. Foi um homem que foi levantado por Deus para cuidar de mais de 2 milhões de pessoas. E por mais de 40 anos, amados. Então é sobre ele que nós vamos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Enquanto você localiza, eu tive aqui ano passado trabalhando numa conferência e nós falávamos da consolidação da igreja primitiva para a igreja de Antioquia. Eu falei de Paulo, que foi consolidado e evangelizou a Europa toda. Uma alegria muito grande ver pessoas como pastor Hélio, como Gustavo, como essa banda, perdão, realmente é muita coisa, eu já não lembro de tanta gente, mas ver assim o tempo passando e ver como vocês cresceram. Meu Deus, céu na terra. Você já tem alguma coisa gravada, gente? Meu Deus do céu, que Deus continue com vocês. Porque, querido, cantar bonito e afinado é uma coisa, agora trazer a presença é outra. E quando a presença ela vem, o ambiente profético ele se instaura. Você achou aí Êxodo capítulo 2? Amados, como o evangelista Gustavo falou, eu trouxe apenas 5 livros. Hoje em dia as pessoas não gostam muito de ler, o que eu lamento muito como escritor. Mas quem muito lê, melhor fala. Vocês têm um pastor aqui que é um pregador, advogado, sabe a importância da leitura. Mas infelizmente hoje a cultura brasileira não valoriza muito a literatura. Às vezes a pessoa dá 40 no hambúrguer caseiro, um hambúrguer artesanal, mas não dá 20, 30 reais num livro. E quando você vai ver a biblioteca da juventude de hoje, aí você vê o desnível que nós temos dentro da nossa sociedade, né? É difícil você ver um jovem hoje que ele tenha 10 livros na biblioteca dele, é difícil, muito difícil. Hoje a sociedade que nós vivemos é de Spotify, de revista caras. Gosta muito de ouvir nenhum podcast, tem que ser só música e imagens. Aí temos essa sociedade que nós temos visto aí. Você achou Êxodo 2? A palavra de Deus diz a partir do versículo 2: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. E teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. E então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e a chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó,
da qual passou a ser ele filho. E esta chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. E naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? Amém, queridos? Essa história, ela vai ser repetida pelo diácono evangelista, homem de Deus, consolidador, chamado Estevão, em Atos 7, no seu discurso, quando a igreja começou a crescer. Porque quando a igreja começa a crescer, surge a necessidade de cuidadores. Que bênção, que excelência, gente! Louvado seja Deus por vocês. O que me chama a atenção aqui, amados, é que quando a gente olha Moisés tinha tudo para dar errado. O cara nasceu numa casa, num tempo em que era proibido nascer criança. Ele nasceu num tempo em que o decreto era para que não nascessem meninos. Mas a mãe deles, Dona Joquebede, resolveu tê-lo. E precisou escondê-lo por 3 meses. Por 3 meses teve de esconder. Olha que o prazer e o privilégio de toda mãe é mostrar o filho. Joquebede não teve esse privilégio, teve de esconder, porque havia um decreto para que toda criança que nascesse seria morta. E aí, amados, Moisés nasce nessa atmosfera de opressão, de angústia, e em meio ao crescimento, porque isso aí foi mais uma das estratégias do mundo, na época, governada por Faraó, para impedir o crescimento, porque há sempre um Deus desse século, querendo impedir o crescimento do povo de Deus. Primeiro é mantendo-o ocupado, porque quem muito ocupa-se, não tem tempo para o reino de Deus. Tem que ter muito cuidado com o que te ocupa. Você está entendendo, querido? Porque o excesso de ocupação nem sempre traz resultados. Então você tem que ter cuidado com o que essa foi uma das estratégias faraônicas. Aumenta as cargas, porque o povo sobrecarregado, extremamente ocupado, não poderia produzir, não poderia trazer o reino de Deus à terra. Essa foi uma das estratégias de Faraó, deixar o povo ocupado. Como isso não deu certo, o povo de Deus continuou, apesar da ocupação, produzindo, cuidando, criando, implantando, mandando ver, porque todo crescimento se torna uma ameaça. Então não fique perplexo, nem se admire com determinados ataques que às vezes vêm sobre a tua vida, camuflado de inveja, de determinados comentários. É sinal que você está crescendo. Você pode pegar na mão do teu irmão aí para dizer: crescer dói, o crescimento está chegando. Como isso não conseguiu paralisar, veio um decreto para matar os meninos. E a ordem, amados, e o que acontecia na época, é que os meninos que nascessem, eles deveriam ser lançados no rio Nilo, sepultados no Nilo. Então o rio Nilo se tornou o maior cemitério da época, porque ele sepultou centenas de crianças, homens, para que impedisse o crescimento do povo de Deus. E aí, amados, a gente sabe que mesmo assim as parteiras Sifrá e Puá foram agentes de Deus para que Moisés nascesse. Moisés nasceu, só que Moisés nasce e vai ser criado numa outra casa. Está vendo essa história desse filme? Nasceu numa casa, foi criado por uma outra família. Ou seja, o diagnóstico para dar tudo errado. E aí depois, quando esse menino cresce, ele vai para a rua, ele se depara com conflitos. Ele que foi levantado por Deus para ser um libertador, num primeiro conflito não dá certo e já gera um homicídio. Então ele já começa com o homicídio nas costas. E é esse homem que Deus vai dizer: eu vou cuidar de você. E a gente sabe que quando Deus começou a cuidar de Moisés, chamou ele para a obra, Moisés disse: Senhor, envia qualquer um, menos eu. Eu vim nessa segunda-feira aqui para falar para algumas pessoas: 2020 está começando. E você talvez seja essa pessoa que, se for olhar para o seu histórico, para o seu passado, é alguém improvável, alguém que ninguém escolheria para cuidar de gente. Aí Deus te trouxe para cá,
para uma igreja que tem já no seu nome a sua identidade: recomeço. Porque eu quero recomeçar com você uma nova história. Não importa o estigma, não importa o que lançaram sobre você, porque eu vou tratar de você. Porque para cuidar de gente tem que ser tratado, curado por Deus. E aí, amados, a gente vai ver que esse Moisés vai ser cuidado, tratado por Deus para cuidar de gente. E aí, amados, a gente vai perceber, e como eu falei ainda há pouco, é que essa história de Moisés, ela foi tão marcante, que Estevão, quando estava na iminência de ser apedrejado, em Atos 7, ele vai citar essa história de Moisés, em Atos 7. Ele vai falar desse consolidador, dessa pessoa que cuidou de vidas. Olha, Estevão está na iminência de ser morto, apedrejado. E vai ser, a gente sabe que ele vai culminar na morte dele, o apedrejamento de Estevão. Mas ele vai relatar isso. Ele não perdeu a oportunidade de falar desse consolidador. Porque, amados, o consolidador ele pode não aparecer, mas a ausência dele mostra a ausência de crescimento. Porque aonde tem consolidadores, amados, não existe rodoviária. Onde se aglomera muita gente, sai muita gente. Aonde tem consolidador, quem entra fica. Porque quem gera filhos, não gera filho para assumir, gera filho para cuidar. Como vocês estão entendendo isso, amados? Porque quando você trata de igreja, não adianta ver dado estatístico, você vê o rosto. Você trata daquele rosto de uma família, até daquela família tem uma vida. E cada um de vocês tem uma importância. Isso é discipulado, isso é consolidação. E aí, amados, o que eu vejo aqui? É que Estevão não perdeu a oportunidade. E hoje, mais do que em qualquer outro momento, aproveitar a oportunidade é crucial. Antes de entrar em Moisés, eu quero te falar sobre aprender a oportunidade. Essa conferência é uma oportunidade para você procurar os seus pastores, procurar o evangelista Gustavo, a sua esposa, e dizer o seguinte: olha, me deixa cuidar de pessoas, me deixa servir no reino de Deus, me deixa ajudar. Sabe por quê, amados? Porque tem gente que ganha uma oportunidade e deixa ela passar. Eu vou te dar 2 exemplos. Uma delas era uma menina que dança. Eu vi que aqui tem coreografia. Que bênção! Isso é maravilhoso. O nome dela é Salomé. Já ouviu falar dela na Bíblia? Uma bailarina, dança profética. Ela estava dançando na frente de Faraó, e Faraó só pediu mais uma dança. Eu quero mais uma dança. E se você fizer, eu vou te dar até metade do meu reino. Para uma menina que era só vista pela sensualidade, ela poderia ter a vida dela mudada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas sabe qual é o problema dela? Ela estava sendo consolidada por uma discipuladora doente, uma mentora enferma. Eu estou falando de Herodias. E quando ela vai na sua mentora para buscar, porque discipulado é isso, é você comunicar, é você dialogar, é você procurar se relacionar. E quando ela vai a Herodias pedir um conselho, e agora? O que eu faço? Sabe por que Herodias orienta ela? Uma mulher ferida, marcada pela mágoa e pelo ressentimento, pede a cabeça do profeta. Porque mentores doentes querem sempre silenciar a voz profética. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mentores doentes vão ter sempre em meta silenciar a voz profética. Agora pergunto eu a você: a cabeça de um profeta ia mudar a vida daquela menina? Mas ela conduzida e mentoreada por alguém doente, ela vai pedir isso. E você só vai ouvir falar de Salomé dessa vez. Nunca mais você vai ouvir falar de Salomé. Porque quem tem mentores doentes cai no esquecimento, desaparece da história. Agora eu vou te mostrar uma outra menina que tinha a mesma idade que Salomé, jovem como ela, que entrou no cenário bíblico também pela sua beleza, também pela sua sensualidade. O seu nome era Radassa, que foi orientada por um mentor curado, um mentor focado no reino, que a Bíblia chama de alguns de Mardoqueu, outros de Mordecai, e mudou o nome dela para Esther. Ela também tinha a mesma idade de Salomé, e quando ela entrou na frente, ela teve a oportunidade de entrar diante do rei Ataxerxes. Em Esther capítulo 4, o livro de Esther não fala nem o nome de Deus, mas ganhou o nome dela, porque quem sabe aproveitar a oportunidade entrou no cânon bíblico, seu nome entrou para a história. Você está entendendo? Eu estou falando dela hoje aqui. Quando ela entra, ela vai no mentor dela,
E o mentor dela diz: é para isso que você veio aqui. Você não ganhou concurso de beleza, você não chegou aonde chegou só pelo seu potencial. Você chegou na AD do recomeço. Você está dançando, você está cantando, você está pregando, porque tem um propósito. Deus, quando levanta pessoas, Ele coloca em determinados lugares para um propósito maior do que o teu sonho. E estar entendendo isso, ela só disse o seguinte: eu já entendi, então só jejue por mim. E quando ela adentra na sala do rei Ataxerxes, ela que não poderia se dirigir ao rei, ela que não poderia falar a menos que o rei apontasse o cetro para ela, quando ela adentra na presença de Ataxerxes, Ataxerxes aponta o cetro para ela e faz a mesma pergunta que Faraó fez para Salomé: Esté, o que você quer, minha rainha? Pede-me, porque até metade do meu reino eu te darei. E alguém que é curada, alguém que é discipulada, orientada, mentoreada, sabe pedir, sabe preencher o cheque. Ela não ficou como o paralítico do tanque de Betesda, que está 38 anos esperando uma bênção, e quando chega a hora dele, a doença, a patologia da alma não deixou. Espera aí, não tem ninguém que me ajude. Aí começa a botar as mazelas para fora. Quando perguntou para ela, diz: eu não quero pedir nada, meu rei, muito pelo contrário, eu quero te servir. A você e todos os seus convidados, eu quero dar um banquete para vocês. E a gente sabe como a deusa Unda levou Esther, porque soube aproveitar a oportunidade. Essa conferência, amados, é para você aproveitar uma oportunidade, porque o ano está começando e você pode começar o ano diferente do que você começou em 2019. Você pode procurar os seus olhos e dizer o seguinte: olha, esse ano vai ser diferente, eu quero servir a Deus de uma forma diferente, eu quero cuidar de pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida profissional, na tua vida ministerial. Amém, queridos? O texto vai me dizer, amados, que esse Moisés, ele vai ser trabalhado desde o berço, que a gente conhece o Moisés, que abriu o mar para Israel passar. O Moisés que falava com Deus face a face, descia com o rosto resplandecido. Eu quero te convidar hoje a enxergar os bastidores de um consolidador. Eu quero te convidar hoje a enxergar um lado que a Bíblia não costuma mostrar com tanta clareza, que é o lado do Moisés que se tornou homem. O Moisés que foi trabalhado por Deus. Primeiro, essa criança nasce, e essa criança tem irmãos, essa criança tem mãe, essa criança tem pai. Mas o que me chama a atenção é que numa cultura machista, patriarcal, onde as mulheres não eram nem sequer contadas, você já percebeu que no capítulo 2 de Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 4, você não vai falar do pai de Moisés em nenhum momento? Tem alguns crentes, se eu perguntar aqui qual é o nome do pai de Moisés, tem gente que não vai nem saber. Você acha isso normal? Não, não é normal. Isso aqui caracteriza que Moisés é fruto de uma orfandade, é órfão de pai vivo. E queridos, o espírito de orfandade é terrível, porque lidar com órfãos é dificílimo. Órfãos não respeitam limites, órfãos têm dificuldade de se submeter, órfãos não aceitam disciplina, e órfãos não sabem cuidar de gente. Eu quero dizer, você está entendendo quem é que Deus chamou? Deus chamou alguém que não conheceu o pai. Moisés é alguém que é fruto de uma ausência de uma paternidade. Moisés vai entrar para a história, está nascendo um libertador e o pai não aparece, numa cultura onde as mulheres não são nem sequer contadas. Você sabe o que vai acontecer? Algo muito importante, é que chega um momento que não tem mais aonde esconder essa criança, e é a mãe de novo que vai aparecer. Sabe como? Onde é que Joquebede resolveu lançar o menino? Aonde? Diga comigo: no rio Nilo. Diga. Não acha isso estranho? Porque até então o rio Nilo já tinha matado centenas de crianças. Da onde veio a coragem de Joquebede de botar o seu filho aonde tantos meninos morreram? Isso nunca te passou pela cabeça? É porque ela fez o que nenhuma família fez. Ela fez um cesto betumado por junco, e esse cesto é do mesmo material que foi usado na arca de Noé. Assim como Deus usou a arca de Noé
para preservar a matéria-prima de uma nova humanidade para o novo tempo, Joquebede betumou a sua promessa, o seu menino, para gerar uma nação de libertadores, que ia gerar uma nova geração, fruto, ausência de escravos, onde Deus ia desatar um novo tempo. O que eu estou entendendo aqui? E o pai não participa desse processo. O pai não participa, não acha estranho isso? O pai não participa desse momento tão significativo, tão importante. Não obstante, amados, ele lança, e quando Moisés já é colocado no cesto, Moisés já tinha 2 irmãos. Um deles era Miriam, e a outra deles era Arão. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, já nascidos, ambos que deviam ter aproximadamente de 10 a 12 anos, já eram crianças, espertas. E o texto vai mostrar que quando Joquebede fez o cesto, quem fez o cesto, Joquebede ou Deus? Quem fez o cesto? Joquebede. Porque cuidar é uma direção que eu e você tem que fazer. Vocês estão entendendo? O Deus é fazer com que o Moisés nasça. Agora cuidar do Moisés é eu e você. Eu quero dizer que na AD do Recomeço está nascendo gente, e é meu papel, é seu papel, betumar o cesto, para cuidar de vida, para que nenhum decreto faraônico venha matar essas novas que vão nascer aqui, que tem nascido aqui. Joquebede faz o cesto, e aí, um dos irmãos de Moisés, o nome dela é Miriam, o texto diz que ela vai acompanhando o cesto, ela vai acompanhando o cesto até que o cesto chegue na casa da filha de Faraó. Deus tem um senso de humor tremendo, porque o decreto foi do próprio Faraó, que não deixasse nascer as crianças. O medo dele era que viesse isso mesmo acontecer, nascer um libertador, era que o povo não crescesse. Aí o que Deus vai fazer? Então eu vou esconder a promessa na casa de quem deu a ordem. O senso de humor de Deus é tremendo. Não tem melhor lugar para esconder aquele que estava alvo de morte. Deixa eu te falar, Deus às vezes vai te plantar em determinadas geografias, em determinadas casas, em determinadas empresas, em determinados lugares que o pastor Hélio não vai ter acesso, eu não vou ter acesso. Aí Deus já plantar você, alguém curado, liberto, para fazer a diferença. Quer que eu te dê base bíblica para isso? Quer uma base bíblica para isso? Quantos querem? Então eu vou te dar. A Bíblia me diz, amados, que um general chamado Naamã, rei da Síria, famosíssimo, era enfermo. Esse homem foi curado da sua lepra. Todo mundo só foca no profeta que deu ordem, no rio que ele mergulhou. Só que quem foi a ferramenta para aquele homem foi curado foi uma menina que tinha todos os motivos para odiar Naamã. Aquela menina estava dentro daquela casa como prisioneira de guerra, perdeu a sua família, perdeu tudo por causa daquele homem. Ela era para estar cheia de mágoa, de rancor, de ressentimento. Mas quando a gente é curado, tratado por Deus, não dá para ter espaço para guardar isso. Quando a luta te espreme, só sai coisas de Deus. A Bíblia não me diz nem o nome dessa menina, mas quando ela soube, ela diz: oxalá, eu posso estar presa, mas eu sei o endereço da cura. Eu posso estar fora da minha nação, mas eu sei aonde tem cura. É lá em Itaboraí, nada é recomeço. Eu sei o endereço, vai lá. Quantos estão entendendo aqui, amados? Essa menina tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele homem, que ele vê ele morto. Mas ela foi agente de cura. Porque para cuidar de vida, querido, você tem que estar focado no reino, e não naquilo que te machucou, naquilo que te feriu. Era só para te dar essa base bíblica. Eu volto para Moisés. Quem foi que mandou Miriam seguir o cesto e apresentar a filha de Faraó? Foi Joquebede? Foi o pai de Moisés? Não, não foi ninguém, querido. Ela só tinha 10 anos. Mas para cuidar de vida não precisa de ordem, só precisa ter atitude. Eu vou repetir. Para cuidar de vida não precisa de uma ordem, só precisa de amor e de atitude. Alguém mandou Miriam fazer isso? Não, mas ela tomou iniciativa, porque era o irmão dela. Ela, uma menina de 10 anos, olha a iniciativa. Ela chega para a filha de Faraó: a senhora não estava grávida,
a barriga não cresceu, não tem leite na mama, está precisando de alguém para cuidar. Olha isso, porque, amados, quem ama se antecipa à necessidade. É alguém desatado, é uma criança de 10 para 12 anos, mas sabe perceber que quando existe uma necessidade e ela se apresenta com uma solução. Cuidar de pessoas é detectar pessoas com necessidade e se apresentar para indicar uma solução. Ela se apresenta, não precisou de ordem para isso, precisou só de atitude, precisou só de amor. E numa casa onde tem amor e tem atitude, os libertadores nascem. E não somente nascem, vivem. Diga, aonde tem amor e atitude, libertadores não somente nascem, eles vivem. Qual foi o propósito de Moisés? Diga, ser libertador. Qual o propósito de Moisés? E ele cumpriu no seu nascimento, porque a primeira pessoa a ser liberta foi a própria mãe de Moisés. Porque numa cultura onde as mulheres não eram nem contadas, Joquebede vai ser assalariada, vai receber salário para cuidar do seu próprio filho. Numa cultura escravocrata, onde as mulheres não eram nem contadas, Joquebede vai receber salário para cuidar do seu próprio filho, porque o propósito do libertador já começa a libertar os que estão próximos de você, os da sua casa. Você tem uma chamada para cuidar de vidas. Quando você cuida de vidas, Deus vai levantar pessoas para cuidar daqueles seus que ainda não se converteram. Deus vai levantar outras pessoas para chegar nos seus, a qual você ora e clama para que eles sejam libertos, curados. Quando você recebe em nome de Jesus? Então se apresente para cuidar, querido. Até aqui é importante eu e você entender que esse Moisés nasceu uma coisa, cresceu outra, mas essa crescer, ele vai ser criado numa outra cultura. E a transição de mentalidade é um problema. Quando a cultura do céu, a terra descer, a glória de Deus vai resplandecer. E aí atitudes são diferentes. Você entendeu isso? Quando eu digo assim, cultura, mentalidade e atitude. Quando você entende a cultura do céu, a sua mentalidade muda. E consecutivamente as tuas atitudes mudam. É por isso que brasileiro, quando vai na Europa, ele fica encantado, porque lá a cultura de monarquia, é de rei. Então quando você entende uma outra cultura, você volta maravilhado, porque a cultura do céu é diferente da cultura que tem na terra. Quando nós entendemos essa cultura, a mentalidade muda, e o prazer de servir a outro, e de cuidar melhor ainda. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Até aqui Moisés nasceu e foi criado no palácio. Moisés agora tem conhecimento, Moisés agora tem inteligência, Moisés agora tem força, Moisés agora está letrado, mas ainda está enfermo. Tem uma ausência de paternidade no seu DNA. Saiu arrancado de um lar e foi criado numa outra geografia. Eu estou te falando isso para você entender que às vezes você tem um histórico, um passado diferente, e você acha, pastor, se eu soubesse a minha história. Deixa eu te falar, querido, eu não preciso saber a tua história. Quem precisa saber já te trouxe até aqui hoje. Ele te escolheu, você é um escolhido de Deus. E eu quero uma notícia? Deus não faz escolhas equivocadas. Você é vítima da soberania de Deus. Deus te escolheu. Amado, só tu é que esse Moisés já tem 40 anos, ele tem que sair do palácio. Porque quando Deus tem um propósito na tua vida, seja lá qual for o palácio que a sociedade criou, você não vai ficar aí por muito tempo. Moisés sai do palácio. O texto que eu li vai nos mostrar, amados, que esse Moisés saiu do palácio. E quando ele sai do palácio, ele vai se deparar com um conflito. Propósito do libertador, propósito do consolidador, é dirimir conflitos. Porque conflito faz com que pessoas fiquem feridas, e pessoas feridas ferem e se afastam do rebanho. Então o papel do consolidador, na hora do ato de cuidar, você resolve, você vai dirimir conflitos. E Moisés vai cumprir o seu propósito. Ele está vendo um egípcio espancando o hebreu, e ele chega para resolver o conflito. E quando ele chega, ele não tem habilidade, porque para cuidar de gente não basta ter intelecto, não basta ter inteligência, tem que ter tato. Pegou a chave? Não basta ter intelecto, tem que ter tato.
sensibilidade. E aí, amados, Moisés vai acabar matando o egípcio. E isso não deu certo. O texto vai dizer que no dia seguinte, Moisés vai se deparar com outro conflito. Só que agora é um conflito diferente. Agora são dois hebreus, diga, dois crentes. No primeiro, era um crente com ímpio, ele tentou resolver ferindo o ímpio. Agora é dois crentes, e quer entender? Quando a gente vai para o texto de Hebreus, em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, diz que Moisés creu no que era invisível. Moisés saiu do mundo em prol de um Deus que ele queria. Ele tomou uma decisão. Então Moisés é aquele crente que está querendo cuidar. Moisés é aquele novo convertido que está querendo fazer. Quantos estão entendendo comigo? E ele chega agora para dois outros crentes, dois hebreus, conhecedores da promessa. Só que quando Moisés chega para tentar ajudar, sabe como é que ele recebe Moisés? Quem foi que te constituiu juiz sobre nós? Pensa que não sabe que a gente viu você matar o egípcio e não soube nem esconder? É típico de crente, amados, apontar defeito nos outros. Típico de crente que está em conflito, que ainda não passou pelo processo de cura. Porque pessoas enfermas ferem, e pessoas feridas são hábeis em ver feridos, detectar feridas. Os hebreus souberam apontar os erros de Moisés. Os hebreus souberam até aonde estava sepultado o corpo mal enterrado. Só não conseguia dirimir a confusão de dois amigos, de dois irmãos. Moisés tenta apaziguar e não dá certo. A troca de acusação, a falta de diálogo, a falta de relacionamento. E aonde não há relacionamento, não há discipulado, não há consolidação. E aí você sabe o que vai acontecer? O diabo vai achar que venceu. Porque Moisés vai ficar decepcionado, com uma raiz de amargura vai entrar no seu coração. E sabe para onde que esse Moisés vai? Para o deserto. Se você continuar lendo o texto, Moisés vai fugir. Moisés vai para o deserto cuidar de bicho. Quantas pessoas você conhece que tinham uma potência, que tinha uma chamada linda e de repente some? Some porque acha que isso aí não é para mim. E saiu não é por falta de compromisso, às vezes porque se decepcionou com alguém da igreja, se feriu com alguém, se feriu com alguma situação. Esse é Moisés, aquele que Deus chamou para uma obra para cuidar de mais de 2 milhões de pessoas, para tirar um povo da escravatura do Egito e levar para a terra prometida. Mas esse homem está ferido, agora está no deserto cuidando de bicho. Queridos, eu sei que ontem isso aqui estava lotado, eu estou acompanhando pela rede social. Aí talvez hoje, por conta da chuva, muitos não conseguiram chegar, mas você está aqui, porque você talvez é aquele que foi colocado no cesto, aquele que talvez foi para o deserto, mas hoje a sarça acesa está diante de ti, porque Deus não desiste dos seus. Moisés está desolado, fugindo no meio de um deserto, e do meio do nada a sarça acende. Diante dos olhos dele, diz: tira a sandália dos pés. Pega na mão de quem está do teu lado aí e diga assim: vai começar o processo de cura agora. Eu quero te convidar para vir para o centro cirúrgico do Espírito Santo. Eu vou te mostrar agora como é que Deus cura alguém que não teve pai presente, alguém que foi ferido pela mágoa, pela ingratidão dos hebreus, alguém que feriu você, que te machucou pela incompreensão. Como é que Deus trata de pessoas assim? É Moisés e Deus agora, porque alguém que está ferido, ele quer se isolar, e Moisés está assim. Conhece pessoas? Não quer participar de um GCR, não quer participar de ministérios. Ele vem até a igreja, todo domingo está aí, culto de semana está aí, mas quando fala de se comprometer, se envolver, aí não. Por quê? Aí você vai estudar a história, vai ver, já se decepcionou com alguém, já tentou ajudar alguém que feriu, tem uma história. E aí, amados, esse é o Moisés que está no deserto. Aí Deus chega para ele. Qual foi a primeira palavra de Deus que deu para Moisés? Qual foi a primeira palavra que Deus deu para Moisés? Deixa eu até fechar aqui. Essa palavra, eu tenho ela completa no livro Uma Nova História. Eu não vou ter tempo para vir com ela toda, mas eu quero só mostrar 3 ferramentas, 3 ações de Deus para curar alguém ferido, para cuidar de vidas. Você quer? Então preste bem atenção. Qual foi a primeira fala de Deus para Moisés?
Você nunca parou para entender por quê que Deus falou isso? Nunca perguntou ao Espírito Santo por quê? Porque Deus manda Moisés tirar essa. Moisés está no deserto, amados. Deserto é um lugar que de dia é extremamente quente, à noite esfria. Deserto é lugar de víboras, deserto é lugar de escorpiões. Estar descalço no deserto é estar vulnerável, é estar desprotegido. Então por que Deus manda tirar Moisés? Porque quando nós estamos vulneráveis é mais fácil o processo de tratamento. Quanto mais autossuficiente nós estivermos, mais difícil vem o processo da cura. Deus visitou esse varão, hein? Meu Deus, essa banda está ligada em Deus. Está ligado no 220 em Deus. Pode deixar Deus te usar aí, querido. O primeiro processo da ação de Deus, diga: eu preciso trocar a tua base, porque alicerce, sandália vem embaixo dos pés. Para Deus, quando quer mexer, Ele começa na estrutura, porque nenhum edifício começa pelo telhado. O que vai determinar a altura do teu ministério, a altura da tua chamada, é a tua alicerce. Pode mudar tudo numa casa: telhado, janela, piso, revestimento, mas alicerce só se faz uma vez. Então quando Deus começa a tratar de Moisés, Deus tira o alicerce, Deus tira as sandálias, mexeu na base dele. Quando Moisés está vulnerável, Deus diz: agora eu posso começar a trabalhar com você. Você quer entender que Deus protege a gente da gente mesmo? Quando Deus começa a trabalhar, Ele começa a proteger a gente da gente mesmo. Porque o processo de cura começou aí, Deus deixando a gente vulnerável. Não entende porque 2019 foi difícil, não entende porque às vezes teve uma doença, uma perda de um emprego, não teve porque, entende porque algumas pessoas se afastaram de você. É Deus te deixando vulnerável, é Deus te dando um sinal, uma placa dizendo: vou cuidar de você, vou começar a tratar com você, vou mexer na tua estrutura. Começou o teu tratamento e você não sabe. E nesse momento em que Moisés está descalço, mas ele tem um cajado, porque ele é pastor. Diga: Moisés tem cajado, ele é pastor. Ele pode estar deprimido, ele pode estar isolado, mas ele está cuidando, nem que seja de bicho, mas ele tem, porque o cuidado faz parte da chamada. Ele está ali com o cajado, e Deus já fala para ele: lança o cajado ao chão. E quando ele faz isso, o cajado vira o que, igreja? Cajado vira o que, igreja? Então a pergunta que Deus te faz nessa noite: o que é que quando estava perto de você era uma bênção, era uma ferramenta útil, era uma maravilha, só foi você afastar um pouquinho e virou uma ameaça? Só foi você afastar um pouco, virou uma víbora. Já teve essa experiência? Já teve essa experiência? De alguém que estava perto era maravilha, só dava você e ele era um único cutícula. Só foi você afastar, pronto. O que é isso? Onde é que estava isso? Isso aí teve sempre perto de você, você só não via, querido. É que quando Deus começa a entrar, as coisas começam. Fui eu aqui. Desculpa, fui eu. É que quando Deus entra, as coisas ocultas começam a aparecer. E de repente Moisés fica assustado. Aí lembra que eu falei há pouco que Deus nos protege de nós mesmos? Sabe por quê, querido? Se sou eu, esquece Moisés. Aqui não tem crente assim não, só aqui. Mas se sou eu e eu estou calçado, querido, eu vejo a cobra antes ela do que eu ia fazer isso aqui, ó. Sensor de presença. Vocês entenderam? Se sou eu ia pisar na cabeça da cobra. Eu ia fazer o quê? Eu ia matar a cobra antes ela do que eu, sim ou não, igreja? Só que Deus está tratando de Moisés, não esqueça disso. Moisés está no centro cirúrgico de Deus.
E a beleza do evangelho e da visão não é você afastar quem se perde, é você recuperar quem esteve perto de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A beleza do evangelho não é você afastar a fruta podre, mas é você recuperar quem esteve perto de você e apodreceu. Porque a beleza do evangelho não está em você perder, mas está em você recuperar, restaurar, recomeçar. E aí Deus vai falar o que para ele? Pega, querida cobra. Tem medo não, porque ela sempre esteve junto de você. Só que agora eu estou contigo. Pode pegar. Pode pegar. Amados, é tremendo isso. Porque os especialistas dizem, se for pegar em cobra, pega na cabeça. Sim ou não? Mas Deus vai mandar Moisés pegar pela cauda. Ou seja, você vai ficar vulnerável para a cobra poder. Mas no processo do discipulado, querido, obedece sem entender, tá? Pega na mãozinha de quem está do seu lado e diga, obedece. Depois você entende. Mas obedece. E quando Moisés pega na cauda da cobra, ela volta a ser o cajado. É como Deus ensinando, você está vendo? Porque quando você faz o que eu te mando, eu recupero até o que você perdeu. Quando você me obedece, você recupera até o que você perdeu. E Moisés se vê com aquele cajado de novo na mão. Eu fico imaginando ele procurando a cobra. Eu falo, querido, que quando você obedece, Deus faz você recuperar até o que você perdeu. Mas a chave está na obediência. Moisés está com o cajado na mão e ele fica procurando a cobra. Só que quando você faz as coisas debaixo de submissão e os decretos de Deus, você não vai achar mais o que te ameaçava. Você não vai mais enxergar o que outrora era uma ameaça. Vai voltar a ser aquela ferramenta, aquele cajado que estava nas tuas mãos, uma ferramenta útil, poderosa nas tuas mãos. E o processo de cura continua. E Deus vai falar assim, agora coloca a mão no teu coração. Porque é dele que procede todas as coisas. E quando Moisés coloca a mão no coração, querido, a mão fica leprosa. E lepra no Antigo Testamento não é rancenise, é símbolo de maldição. E símbolo de maldição na presença de Deus, Moisés teria que ser fulminado. A Bíblia não me diz quanto tempo Moisés ficou com a lepra na mão, mas o pavor foi intenso. Eu fico imaginando o Eterno, agora coloca a mão de novo no peito. Deixa eu te dar uma dica logo para você não pecar. Deus não colocou lepra em ninguém, mas a presença de Deus revela o que tem dentro. Eu vou repetir. Deus não coloca lepra em ninguém, mas a presença dele faz aflorar o que está dentro. Quando Moisés coloca a mão e ela sai com lepra, Moisés se assusta. É porque para ser um consolidador você tem que ter um coração puro. Porque como diz Jesus, o maior consolidador da história, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Só cuida de gente quem tem intimidade com Deus. Para cuidar de pessoas tem que ter intimidade com Deus. E quando ele, querido, ele toca, Deus fala, coloca a mão de novo. E quando ele coloca, numa atitude de recomeço, é como Deus dizendo para ele, vamos recomeçar, meu filho. Eu sei que você passou pelo cesto de junco, eu sei que você venceu o Nilo, eu sei que você se escondeu no deserto, mas vamos recomeçar. Porque não há o que o diabo, o faraó tenha intentado contra a tua vida, que eu não possa recomeçar na tua história. E quando ele coloca a mão de novo, a mão vai ficar branquinha, limpa como a mão de uma criança. E sabe o que eu entendo aqui? É que Deus faz coisas hoje que você só vai entender amanhã. Eu vou repetir. Deus está fazendo coisas na sua vida, fez agora em 2019 e está começando 2020 fazendo, que você só vai entender no final desse ano, que você só vai entender no segundo semestre. É Deus te tratando, é Deus te preparando para coisas maiores, é Deus te preparando para grandes coisas que Ele tem reservado para a tua vida. Pastor, de onde o senhor está tirando isso?
é que lá na frente, Moisés vai se apaixonar por uma mulher que a Bíblia chama de Cuxita. E aquela menina que teve a iniciativa de cuidar dele, de acompanhar o cesto quando Moisés era uma criança sem menor expressão, Miriam, juntamente com seu irmão Arão, vai levantar uma conspiração contra o seu irmão Moisés. A Miriam vai levantar uma conspiração contra Moisés. E como Deus não admite rebelião, Miriam vai ficar leprosa, do alto da, não é a mão não, é do alto da cabeça até a planta dos pés. E leprosos tinham que ficar fora do arraial. Naquela época onde a nuvem ia, o povo ia. Quando a nuvem começou a andar, 2 milhões de pessoas, vamos embora. No meio de 2 milhões de pessoas, quem você acha que intercedeu por aquela que estava leprosa lá fora do arraial? Quem? Quem? Diga assim: quem foi curado e tratado sabe a importância de cuidar e tratar. Você está entendendo como é difícil encontrar consolidadores? Porque consolidação não se implanta num chip. Consolidação só faz quem um dia foi tratado por Deus, curado por Ele, para valorizar a importância, porque pessoas não são descartáveis, não se descarta pessoas, se cuida de pessoas. A igreja, amados, que não se preocupa com multidões, ela se preocupa com a vida, ela trata daquela vida. Você pode estar cuidando de um Moisés que vai te trazer coisas na futuro que você não tem noção. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?